Agora vamos ao último vídeo de colocação dos pronomes, colocação pronominal. Neste vídeo, nós vamos falar da 14ª dica. Lembra que eu trouxe para você 14 dicas que cobrem tudo que pode vir no seu concurso em colocação pronominal? Nós vamos à 14ª, então vai ser a última. E vamos também treinar com frases matadoras de colocação pronominal. Eu trouxe para você aqui um exercício de fixação que vem com 10 frases. 10 frases finais. Nessas 10 frases, nós vamos chegar ao topo de colocação pronominal. Aí depois eu venho com a 14ª dica, porque a 14ª dica ela está em uma dessas frases aí. E aí vamos fechar o vídeo com resolução de questões CESP, banca Sebrasp, que é uma banca que eu sempre uso aqui para finalizar os assuntos. Tá bom? E aí, neste vídeo, então, vamos finalizar colocação pronominal. Aproveite, portanto, as 10 frases. Nelas, nós vamos revisar muita coisa. Aproveite, vamos lá. Exercício de fixação. Assinale os períodos com erro de colocação dos pronomes átonos. Então, vamos lá. Você vai marcar somente as frases que tenham erro, tá? E quando houver erro, eu quero que você corrija. Não é só marcar o erro, tem que corrigir. Então, vamos lá. 1. Nunca lhe perdoaria. Certa ou errada? Tá certa essa construção? Perfeita. Veja, nunca é palavra atrativa, é palavra invariável. Então, o certo é fazer a próclise. Eu queria os períodos com erro, não há erro. A frase 1 está certa. E o recado da frase 1, que você não pode esquecer, é... Lembra? Nós falamos sobre isso. Se me der uma vontade louca de fazer mesóclise, Adriana, porque aqui me deu uma vontade louca, porque o verbo está no futuro do pretérito. Poxa, eu acho, o outro lá falando, eu acho que teria que ser mesóclise, porque futuro é mesóclise. Tá, só que o nunca atrai. E você aprendeu que quando o verbo estiver no futuro e houver palavra atrativa, a mesóclise será proibida. Eu só posso próclise. Esse nunca é uma palavra negativa, é um advérbio, atrai. Então tá certa a frase 1. 2. Estão te aguardando. Adriana, não gostei desse estão te aguardando. Minha filha, achei estranho. Eu jamais falaria assim. Estão te. Isso quem falou foi o outro lá. Você não. Você vai dizer para o outro lá. Que viagem. Não tem essa de não gostei e gostei. O que não é proibido está correto. Repita comigo. O que não é proibido, essa foi uma das dicas que eu já te dei. O que não é proibido está correto. Nada de dizer assim, não gostei, está estranho. É proibido? Adriana, como assim é proibido? Existem 3 proibições. Quais são? Lembra? Início de oração, após futuros e após particípio. É proibido? Não. Então está correto. Estão te aguardando, a frase está certa. Ó, vou até colocar aqui ao lado o Czinho para você saber que está certo, por isso que eu não estou marcando. Então, muita gente marcou essa daí, isso aí eu retirei de prova, todas essas frases eu retirei de prova. Muita gente marcou isso aí porque achou estranho, só que está lindo. Por quê? Porque o que não é proibido está certo. Ênclise é o estão. Outra coisa que você aprendeu, aproveite esse vídeo para revisar tudo. Outra coisa que você aprendeu em colocação pronominal é que quando o pronome vem com o hífen, ele está com ênclise ao verbo anterior. Ênclise, né? Então, veja, tá tudo bem. Tá com ênclise, a ênclise só é proibida ao futuro e ao particípio, não é nenhuma dessas situações, tá certo. Adriana, poderia ser sem hífen? Poderia, ó. Eu poderia colocar assim, sem hífen. Se estivesse sem hífen, seria próclise, ao aguardando. E eu poderia também, ó, dizer, estão aguardando-te. Poderia. Ó, coisa linda. Estaria certo também. Então, aqui eu coloquei todas as possibilidades. Mas ela tá certa. Era para marcar com erro, não vou marcar 2. Frase número 3. E aí...
Certa ou errada? Temos aqui uma locução verbal. Você aprendeu que com o hífen é ênclise ao auxiliar. Se apareceu o hífen, o pronome está preso ao auxiliar. Certa ou errada? Essa eu vou marcar. Errada. Por quê? Porque quando eu tenho palavra invariável é palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Então, olha aqui. Esse lhe está com o hífen. Se ele está com o hífen, está errado. Esse quem atrai. Vamos agora reescrever a frase? Como é que ela ficaria correta? Aqui, você poderia brincar. Ó, vamos colocar o pronome de todas as formas possíveis. Ó, quem lhe veio. Você pode dizer quem lhe veio trazer. Presta atenção que eu estou corrigindo para você corrigir aí também. Ou seja, próclise é o auxiliar. Eu posso quem veio lhe trazer sem hífen, porque aí é próclise ao trazer. Se eu tenho palavra atrativa, só pode ser próclise. Ou é próclise ao auxiliar, ou é próclise ao principal. E a terceira possibilidade, eu também posso dizer quem veio trazer-lhe. Por que eu posso dizer quem veio trazer-lhe? Por dois motivos. Primeiro, porque esse trazer está distante da palavra atrativa, é um verbo principal. E segundo que, ó, vou repetir, o verbo trazer está distante da palavra atrativa. A palavra atrativa não exerce atração sobre o verbo principal. Ele está distante. Se ele está distante, ele aceita a ênclise. Além disso, o trazer está no infinitivo. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Tudo bem? Foi. São 10 frases. Com essas 10 frases, você resolve sua vida em colocação pronominal. 4. Para não falar-me certa ou errada. Certa ou errada. Adriana, eu estranhei pelo seguinte, esse não atrai. Como é que pode essa ênclise? Esse não é palavra atrativa. Como é que eu... Pô, pra mim tá errado. Só que não, né? Por quê? Porque falar é verbo no infinitivo. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Infinitivo sempre aceita a ênclise. Então, tá linda. Eu poderia fazer próclise? Poderia. Eu poderia fazer ênclise? Sim. Então, a frase 4... está certa. Tudo bem? Agora presta atenção. Eu poderia também fazer, vamos brincar aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer apossínclese. Ó. Eu posso para me não falar, porque é duplo fator de atração, lembra? Apossínclese, o pronome fica entre as duas palavras atrativas. Eu poderia fazer próclise ao falar, para não me falar. E eu posso fazer ênclise ao falar, para não falar-me. Eu posso tudo. Mas, Adriana, não é palavra atrativa? É, mas infinitivo sempre aceita a ênclise. Tudo bem? Certa, frase 4. Aproveite, está na metade. 5. Luiz, envolvendo-se em confusão, se prejudica profissionalmente. Então, vem comigo. Ó, Adriana, tá certo isso aqui, envolvendo-se? Tá lindo. Tá lindo. Começou bem a frase 5, você não acha? Porque, ó, não posso colocar o pronome no início da oração. Depois da vírgula, ao início de uma oração. Tudo bem? Então, começou bem. Agora a gente precisa saber desse daqui, se está tudo bem com ele. E aí, a frase 5 está certa ou errada? Certa ou errada? Olha, Adriana, eu estranhei por causa da vírgula. Depois da vírgula eu aprendi que não pode. Tá, mas não pode se for início de oração. É início de oração? Então não esqueça, após a vírgula estará errado somente se for o início de uma oração. Se for uma vírgula da intercalação... E foi isso. Essa é uma oração intercalada. Na verdade, essa vírgula aqui, ela não marca o início de uma oração. A oração já começou aqui. Luiz se prejudica profissionalmente. Então, veja, se não é início de oração, tá lindo. Certo. Lindo, foi. Chegamos à metade. Então, lembra que o objetivo das 10 frases é passar pelo
pior de colocação pronominal. Então, se você está acertando, é porque você já sabe o que é mais difícil de colocação pronominal. Esse é o objetivo. Agora eu quero frase 6. Quando viu a sair, tá tudo bem? Ó, eu tenho quando, que é a palavra atrativa. É uma conjunção subordinativa. Bom, eu aprendi que as conjunções subordinativas, esse quando é temporal, atraem. Então tá, beleza. E esse a tá com hífen. Se tá com hífen, é ênclise. Então, a frase 6 está errada. Aqui, quando a viu sair. Tudo bem? Quando a viu sair. Somente, ó. Quando a viu sair. Adriana, poderia colocar depois do sair? Não, porque isso não é locução verbal, são duas orações. Então, vou repetir, ó. Vou colocar aqui a forma correta, ó. Estaria certo dizer quando a viu sair. Então, ele teria que ficar com próclise ao viu, porque esse quando atrai, tá bom? Adriana, posso colocar depois do sair, já que é infinitivo? Não, porque isso não é locução verbal. Não é locução verbal, não é. São duas orações. Então, na verdade, o pronome ele só vai ficar ali se relacionando com viu. Ou seja, ele não pode ficar ali posicionado em relação ao sair, tá? São duas orações, não é locução verbal. Beleza. 7. Se contar-lhe a verdade... Então, vem, ó. Isso aí. Aproveitando, voltando ali à frase 6, aproveitando aquela dica que aprendemos. Adriana, por que, minha filha, por que são duas orações? Por que não é locução verbal a frase 6? Porque eu consigo desenvolver, separá-las. Quando viu, quem é que viu? Ele. Ele viu. E quem é que saiu? Ela. Na locução verbal, os sujeitos são iguais. E aqui os sujeitos não são iguais. Alguém viu e ela é que saiu. Quando os sujeitos são diferentes, não é locução verbal, tá bom? E se não é locução verbal, o pronome não pode ficar dançando assim em relação a todos os verbos. É cada um na sua. Ou seja, ele só vai ficar ali em relação ao verbo dele, que é o viu. Tá bom? Tá, vem comigo. 7. Na frase 7, cuidado. A frase 7 é matadora. Muita gente foi e falou certo, porque pensou assim, ó, esse se é conjunção subordinativa. Se é conjunção subordinativa, ora, palavra atrativa. Conjunção é palavra atrativa, tá? Mas muita gente pensou, mas o verbo não tá no infinitivo? Infinitivo sempre aceita ênclise, infinitivo sempre aceita ênclise. Só que não. Só que o verbo não está no infinitivo e você já aprendeu comigo isso aqui, neste curso. Você aprendeu que nem tudo que termina em R é infinitivo. Isso aqui não é infinitivo. Isso aqui é futuro do subjuntivo. Mas, Adri, é que eu pensei que com R fosse infinitivo, pensei que estivesse certo. A frase 7 está errada. Está errada por quê? Porque esse se atrai. Esse se atrai, o certo teria sido dizer se lhe contar. Próclise ao contar. Você entendeu? Então, a ênclise, ela só é permitida, havendo palavra invariável, ela só é permitida se o verbo estiver no infinitivo. Só que, cara, tinha que sacar que esse verbo não está no infinitivo. Nem tudo que termina em R é infinitivo. E com isso, com essa frase 7, fechamos as 14 dicas da aula. Anote aí, dica 14. Anote aí, dica 14. Nem todo verbo de terminação a R, R e R estará no infinitivo. Nem tudo que termina em AR, R e R está no infinitivo. Ou seja, pode estar no futuro do subjuntivo. Não fique achando que, porque terminou em AR, R e R, estará no infinitivo. Essa dica 14, ela chama a sua atenção para o fato de que pode terminar assim e não ser infinitivo. Então, Adri, como é que eu vou saber? Ó, como é que eu vou saber? Ó.
se lhe chamar de Dri, tá certo se lhe chamar de Dri? Posso dizer se chamar-lhe de Dri? Não. Por quê? Porque esse chamar é futuro do subjuntivo. Como é que eu sei? É só trocar pelo fazer e fizer. Lembra o macete do fazer e do fizer? Eu troco pelo fazer. Se for fazer, se eu trocar pelo fazer, o verbo estará no infinitivo. Se eu trocar pelo fizer, lembra? Fazer, fizer, dizer, disser. Se eu trocar pelo fizer, ele estará no futuro do subjuntivo. Então, para eu saber se esse verbo aqui está, tem terminação a R. Se for um verbo assim, para eu saber se é futuro do subjuntivo ou se é infinitivo, eu vou ter de trocar pelo fazer e pelo ou fizer. Então, como é que ficaria? Se fazer ou se fizer? Se fizer. Então, se é fizer, esse verbo está no futuro do subjuntivo. Se está no futuro do subjuntivo, eu não posso ênclise. Diferentemente seria se eu dissesse assim, ó, a fim de lhe chamar ou a fim de chamar-lhe de Dri. Numa frase como essa, veja, a fim de lhe chamar e a fim de chamar-lhe. Tá. Posso fazer ênclise e próclise? Por que eu posso fazer ênclise? Porque esse verbo está no infinitivo. Como é que eu sei que ele está no infinitivo? Porque eu troco pelo fazer. A fim de fazer. Quando eu troco pelo fazer, eu vejo que ele está no infinitivo. Então, com o infinitivo, eu posso sempre a ênclise. Com o futuro do subjuntivo, não. Você entendeu? Então, essa é a dica 14, é a última dica. Você entendeu que na frase 7, eu olho, então volte aqui para a frase 7 comigo. Eu olho para esse contar e pergunto, termina em AR, é infinitivo ou é futuro do subjuntivo? Aí eu uso o macete do fazer, fizer. E aí, é se fazer ou se fizer? Se fizer. Quando eu troco pelo fizer, eu vejo que é futuro do subjuntivo. Se é futuro do subjuntivo, então não tem essa coisa de ênclise. A ênclise estará sempre certa com o verbo no infinitivo. Pegou o raciocínio? Isso é top. Agora eu tô tranquila, você aprendeu tudo. Vambora fechar. Frase 8. Na frase 8, Dri, futuro. O verbo está no futuro. Então, eu fiz a mesóclise. Certo ou errado? Certo ou errado? Posso fazer mesóclise? Ah, mas aqui eu tenho uma palavra atrativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Ou seja, palavra invariável, a próclise é obrigatória. Então, posso dizer nada dir-lhe-ei? Não, não posso. O certo é dizer nada lhe direi. A frase 8 também está errada. Palavra invariável é palavra atrativa. Com ela, a próclise é obrigatória, mesmo que o verbo esteja no futuro. Coisa linda, exercício top esse daí, parece inofensivo. São só 10 frases, né? Vai, frase 9. Segundo deliberou-se na sessão. Bom, tá tudo bem? Não. Começou mal. Segundo é conforme. Esse segundo é igual a conforme. É conjunção subordinativa. Palavra invariável é palavra atrativa. Se é conjunção subordinativa, a próclise será obrigatória. A frase 9 começou mal. O certo teria sido dizer, segundo se deliberou. Tudo bem até aí? Tá. Vamos ver a segunda parte dela? Agora eu quero que você olhe para a segunda parte. Espero
que todos apresentem-se no horário. Então vem, ó, apresentem-se, tem que olhar para a segunda parte também. Havia aí um outro pronome na segunda parte da frase 9, tá bom? Então vem comigo, ó. Tá tudo bem? Essa ênclise. Esse todos atrai? Dri, fiquei na dúvida agora se esse todos atrai. Aí eu pergunto a você, tá, você ficou na dúvida, tá bom. Por que você ficou na dúvida? Não, Adriana, que eu aprendi com você que palavra invariável é palavra atrativa. E o todos não é palavra invariável. Todos é uma palavra que varia, né? Olha aí, tá no plural. Então, será que o todos atrai? Então, vou repetir a pergunta. O todos atrai? O todos atrai? O todos variou. Ele variou. Ele atrai? Sim. Você aprendeu isso comigo. Pronome indefinido, pronome relativo, mesmo os que variam, atraem. Então, isso não pode esquecer para a prova. Pronomes indefinidos e pronomes relativos atraem, até aqueles que variam. Pronto, eu tenho um todos que é um pronome indefinido. Pronome indefinido, pronome relativo é fator de próclise, atrai. Então, aqui teria que ser todos se apresentem. Adriana, e esse que também não poderia atrair? Poderia, Adri. Esse que por distância atrai? Eu vou falar sobre isso. Pergunta ótima aqui do chat que eu vou aproveitar para responder para o aluno que vai assistir a aula gravada. Bom, então peraí. Já vou falar desse aqui. Mas tudo bem, então, entendeu que há dois erros na frase 9? Percebeu os dois erros? Tá, então aqui teria que ser todos se apresentem. Errada. Bom, agora vamos entender se esse que atrairia. Se esse que, mesmo estando distante do ser, atrairia. Atrai, sim. Vou falar agora um detalhe importante que você vai ver nas provas, em algumas bancas gostam de explorar isso. As conjunções subordinativas, esse que é uma conjunção subordinativa, é o que integrante, espero isto. As conjunções subordinativas integrantes, que, se e as adverbiais, a gramática diz que elas atraem, mesmo que haja entre elas e o verbo, o sujeito. Então, a pergunta do chat foi ótima, porque é uma dúvida que os alunos sempre têm. Que é a seguinte, Adriana, esse que atrai, ele está um pouco distante. Atrai. Conjunção subordinativa sempre atrai. Mesmo que haja entre... Então, ó, eu estou falando o seguinte, esse todos atraiu. Mas digamos que não houvesse esse todos. Digamos que fosse, vamos lá, espero que os meninos. Digamos que fosse uma frase assim, ó. Espero que os meninos. Deixa eu colocar aqui, para ajudar o aluno que perguntou isso, que foi ótima a dúvida dele, ó. Espero que os meninos... Então, o aluno perguntou assim, tá, Adriano, todos atraiu. Beleza, mas e se não fosse isso? Esse que atrairia? Sim, pelo seguinte, ó. Espero que os meninos apresentem. Digamos, então, que você tenha que colocar o pronome aí na posição correta. Aí você olha para esse que é uma conjunção subordinativa. É a conjunção subordinativa integrante, que você vai estudar comigo adiante no curso, tá? Mas você já vai anotando, ó, é igual a isso, ó, espero isso. Então, esse que é integrante, é uma conjunção subordinativa. Ora, você aprendeu que a conjunção subordinativa, ela atrai. A dúvida é, atrai mesmo que o sujeito apareça ali no meio? Sim. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, a VUNESP, outro dia um aluno veio com uma prova da VUNESP, ele falou, poxa, Adriana, mas aqui tinha que ser próclise, mas, poxa, eu achei que a conjunção estivesse distante. E aí eu errei a questão. Não, a conjunção subordinativa, ela atrai, mesmo que ela não esteja coladinha no verbo, entendeu? Então, aqui só poderia ser próclise. Espero que os meninos se apresentem. Show, ótima pergunta. E frase 10, saideira. Vambora, vai. Amanhã contar-lhe-ei essa história. Então vamos. Amanhã contar-lhe-ei. Posso fazer isso? Mesóclise? Não.
porque com palavra atrativa eu só posso a próclise. Eu só posso a próclise. A frase 10, nossa última frase, está errada. O certo teria sido dizer: amanhã lhe contarei. E aí, relembrando que quando eu tenho uma palavra atrativa, mesmo que o verbo esteja no futuro, eu não posso mesóclise, só posso próclise. Assim, fechamos a nossa última etapa da nossa aula de colocação pronominal para, então, fecharmos aqui. Fechamos a teoria. Fechamos. Agora é CESP até o final. Resolvendo aí as últimas questões de concursos, vamos fechar com CESP. Aproveite. Questão 17. Vem. Aqui, a banca diz: a próclise observada em se pode percorrer e se precisa. Bom, então vamos lá, ó. Esse se pode percorrer é próclise mesmo, é próclise ao auxiliar. Você já estudou isso comigo, eu estou indo devagar aqui na questão para você relembrar a teoria. Você tem aqui uma locução verbal, esse se, a banca fala de próclise, esse se, o primeiro se está com próclise ao auxiliar, tá certo? E no segundo caso, ele também está com próclise ao precisa. Tá bom, então vem, ó. A próclise observada no segundo período do segundo parágrafo é opcional. Então, agora a banca quer saber se é opcional. Se é opcional. Se eu poderia ter feito outra colocação. Tudo bem? Ó. Então, vamos ao texto. No texto, você não precisa nem ler desde o início. Só olhar para cá. Você está vendo que esse que é um pronome relativo. Pronome relativo é fator de próclise. É fator de próclise. Quando a banca diz que é opcional, pronome relativo atrai. Já vi que está errado. Esse que atrai o se. E aí a banca continua dizendo que, ó, aqui é a mesma coisa, ó, esse que também atrai o se. Pronome relativo, ó. Aí a banca diz, de modo que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto? Ou seja, eu também poderia fazer ênclise ao pode, ó, ênclise ao auxiliar, e ênclise ao precisa? Não, o item está errado. Show! Questão 18. Aqui a banca diz... É verdade que não se poderia. Então, vem, ó, não se poderia, tá? Eu vi um não aqui. Já conheço isso. A banca diz que o uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não. Realmente, ó, ele fez próclise ao auxiliar. Ah, beleza. E é por causa desse não? Sim, o item está certo. E aproveite aqui, ó, nesse caso, além de fazer a próclise, eu poderia brincar, né? Eu poderia fazer a apossínclise, ó. Só para curtir um pouco a questão 18. Coloque aí a apossínclise. Depois que você aprende a apossínclise, você fica pegado à apossínclise e fica querendo usar a apossínclise geral. Então, ó, beleza, tá linda a questão. E eu também poderia fazer a apossínclise porque eu tenho duas palavras atrativas. Item certo. Show! A gente está treinando com questões da banca Sebrasp de colocação pronominal. Questão 19 diz assim, ó. Antes de se tornarem adultas, ocorre próclise pronominal. Sim, esse se está antes do verbo estar com próclise. E a banca diz, ó, mas nesse contexto, também seria correta a ênclise, antes de tornarem-se adultas. O outro lá vai dizer, não, ênclise só pode se o verbo estiver no infinitivo. E tornarem não é infinitivo. O outro lá vai dizer que tornarem não é infinitivo. Porque o outro lá vai dizer o seguinte, que infinitivo é só quando termina em AR, R e R. Comer, rezar e amar.
Você não, porque você já sabe que o infinitivo ele pode ser flexionado. O outro lá fica achando que infinitivo é só com terminação R. Você não. Você sabe que existe infinitivo conjugado. Para eu amar, para eu me tornar, para elas se tornarem. Tanto tá no infinitivo que eu posso trocar por outro infinitivo, ó. Antes de fazer. É só fazer aquela brincadeira de fizer, fazer. Troco pelo fazer, eu sou feliz. É infinitivo sim, coisa linda. A banca pergunta se eu posso fazer a ênclise. O item está certo. Você entendeu? Coisa linda essa questão. O CESP colocando aí na questão o infinitivo flexionado. Porque o outro lá acha que só existe aquele infinitivo comer, rezar e amar. Show, né? Só questão top nas provas recentes do CESP. Questão 20. A substituição de se contentam por contentam-se manteria a correção gramatical do texto. Então, a banca está pegando esse se de não se contentam. E ela pergunta se podemos colocá-lo aqui. Então, vem comigo. Ó, não se contentam. Posso? Não, né? Não, por quê? Porque o não é palavra atrativa. Então, não posso fazer a ênclise. A banca pergunta se essa troca manteria a correção gramatical do texto. O item está errado. Então, repito, uma palavra atrativa. E outra palavra atrativa. Aproveite aí para gastar a apocínclise. Não ficou com vontade de fazer a apocínclise? Duplo fator de atração. Fiz próclise e poderia brincar. Hoje se não contentam. Olha que coisa linda. E quantos hoje se não contentam? Coisa linda. Próxima. Questão 21. Na linha 18, o deslocamento do termo se para imediatamente após a forma verbal pode. Então, tá falando desse se aqui. Eu tenho uma locução verbal, 2 verbos, você já aprendeu isso. A banca, ela tá falando isso porque existe um não atrativo. Esse se tá com próclise ao auxiliar. E a banca tá querendo colocar aqui, vai ficar assim, não pode se dizer. É assim que ela quer colocar. Pode isso? Pode. Ela diz, comprometeria a correção gramatical. Ora, esse não atrai. Esse se, quando está no meio da locução verbal com hífen, ele está com ênclise. No meio da locução verbal com hífen, não pode. Essa frase ficaria errada. A banca diz, comprometeria, o item está certo. E aí, com essa questão 21, a gente está relembrando uma das dicas da aula, que foi, quando o CESP colocar, a banca faz muito isso, locução verbal e palavra atrativa, essa foi uma das dicas que a gente viu. Quando for locução verbal e palavra atrativa, eu posso tudo, mas eu não posso colocar o pronome no meio da locução verbal com hífen, lembra? Com hífen não pode, só sem hífen. Só anote isso daí para relembrar. Só se estivesse sem hífen. Então, vou repetir. Com hífen, tá errado. Diferentemente seria se a banca não colocasse o hífen. Não pode se dizer. Se estivesse sem hífen, aí estaria com próclise ao dizer. E estaria certo. Então, o pulo do gato da questão foi o hífen. Com hífen é ênclise. Sem hífen é próclise. A banca diz comprometeria, o item está certo. Repita comigo. Quando houver palavra atrativa e locução verbal, o pronome não pode ficar no meio da locução verbal com hífen. Só sem hífen. Não esqueça isso. Bora lá, questão 22. Bateria de questões do Sebrasp. Aqui a banca diz, em dirigiu-se. A colocação do pronome se, então vamos ver aqui, tá aqui o se.
antes da forma verbal se dirigiu, então a banca quer colocá-lo aqui, ó. Prejudicaria, é aqui que ela quer colocar. Prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, do que a banca está falando? Do E. Lembra? Colocação pronominal. São 3 proibições, 1 regra, 2 exceções. A questão 22 está falando da nossa segunda exceção. Você lembra? E é conjunção coordenativa. Com conjunção coordenativa, eu posso as duas. Eu posso próclise e eu também posso ênclise. Conjunção coordenativa é exceção. Adriana, que papo é esse mesmo de exceção? Porque em tese só poderia próclise, já que ela é invariável. Mas como ela é coordenativa, é exceção. Ela aceita as duas, a próclise e a ênclise. Então, é isso que o CESP quer saber. A troca de uma posição pela outra não prejudica nada, porque conjunção coordenativa aceita as duas. O item está errado. Tudo bem? Show! E não é fator de atração, é conjunção coordenativa, né? Só a subordinativa atrai, isso aí. Questão 23. Aqui, a banca faz o seguinte, ó. Vamos ver. Na linha 21, tá falando desse ser. A correção gramatical do texto seria comprometida se o termo se fosse posicionado após a forma verbal referem. Da seguinte forma, referem-se. Ora, a banca quer saber se a gente pode trocar de posição. Só que esse que aqui é pronome relativo. Pronome relativo atrai. Neste caso, a próclise é obrigatória. A banca quer saber se poderia, se a correção seria comprometida. Seria, né? Porque esse ser tem que ficar com próclise. O item está certo. Próxima questão, 24. Aqui, a banca diz: a correção gramatical do texto seria mantida, correção gramatical mantida, caso, no trecho, passam a se comportar, tá vendo esse ser aqui? O vocábulo se fosse colocado para depois da forma verbal comportar. Passam a comportar-se. Então, vamos lá, ó. Adriana, esse a não é uma preposição? Preposição não é palavra atrativa? Não é palavra invariável? Tá, mas comportar é verbo que está no infinitivo. Infinitivo sempre aceita ênclise. Então, eu poderia fazer a próclise, assim como eu posso fazer a ênclise. A banca pergunta se a correção seria mantida. O item está certo. Show. Questão 25. Saideira, última questão do vídeo, aproveite. Aqui, a banca traz 3 assertivas e quer que você indique aquelas que estejam corretas, só as corretas, tá bom? Então, vamos lá. É uma questão que fala de outros assuntos além de colocação pronominal. Não há problema, eu vou comentar a questão, mas lembre que há coisas que você ainda não estudou comigo, tá? Caso você surte aí. Não surte não, porque tudo você vai aprender. Com o tempo você vai saber tudo. Vem. Ó, 1. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse foi adotada por se adotou. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar já já, que é uma reescritura de... A banca pega uma frase que está na voz passiva analítica. Isso aqui é voz verbal, é voz passiva analítica, e ela está querendo trocar pelo se. Ou seja, em outras palavras, a banca quer saber se estaria tudo bem nessa mudança de foi adotada por se adotou. Ou seja, em tese é porque seria uma da analítica para sintética. Estaria passando da passiva analítica para passiva sintética. Ora,
tudo bem se não tivesse um problema de sentido. Ou seja, como a banca perguntou de correção e sentido, você tem que ficar ligado no sentido. Em tese, você pode trocar a passiva analítica por uma sintética, mas você tem sempre que ir ao texto. Quando você vai ao texto e faz a troca, faça a troca, ó. Desde que a urna eletrônica se adotou em todo o território brasileiro. Repare que se você fizesse essa substituição da analítica por uma suposta passiva sintética, você teria um problema aí de sentido. Por quê? Porque para quem lê, para quem escuta, ó, desde que a urna eletrônica se adotou, parece que a urna adotou a si mesma. Esse C muda de sentido. Ele perde o sentido passivo e passa até a ter um cheiro de reflexividade. Adotou a si mesma. Não parece? Não fica parecendo que ele é reflexivo? Desde que a urna adotou a si mesma, parece, né? Então, a banca diz que a correção e o sentido não. Porque esse C passaria a ter um valor reflexivo. Não é uma transposição de passiva analítica para sintética. E sim uma mudança de sentido. Então, a frase 1 está errada. Frase 2. A oração apertar a tecla branca exerce no período em que ocorre a função de complemento da forma verbal basta. Isso é uma outra coisa que a gente vai estudar, ó. Basta apertar a tecla branca. Então, a gente quer saber se esse apertar é complemento. Tá, só que, ó, o que é que basta? Isto. Isto basta. Apertar a tecla branca basta. O sujeito de apertar, perdão, de basta é apertar. A banca pergunta se é complemento, não é sujeito. Isso é que basta. Errada a frase, o item 2. E o item 3, que é aquele que me interessa aqui no assunto de hoje. A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho devem se lembrar fosse reescrito de qualquer uma das seguintes formas. Devem se lembrar com hífen, devem lembrar-se. Bom, qual é o cuidado que você tem de ter? Ó, você tem de ter o seguinte cuidado. Isso aqui é uma locução verbal. A banca está querendo fazer aquilo que a gente aprendeu, ficar vivendo cada verbo intensamente, né? Tentando tudo em relação ao devem, depois tudo em relação ao lembrar. O único cuidado que você tem que ter é com o hífen, porque com o hífen só vai estar certo se não houver palavra atrativa. E como é um trecho que está adaptado, você sempre tem de ir lá às linhas para ver se há uma palavra atrativa. Lembra? Porque quando há uma locução verbal, lembra que a gente aprendeu que pode tudo, só não pode, se houver palavra atrativa, o pronome ficar com hífen. Então, você tem que sempre que ir ao texto, essa é a dica. Vá ao texto, vá lá às linhas 14 e 15 e veja se havia alguma palavra atrativa. Ele diz assim, ó, começa aqui, ó. As pessoas que tiveram a oportunidade de ver uma dessas apurações devem se lembrar. Repare que não havia nenhuma palavra atrativa. Havia o quê? Apurações. Então, isso não é palavra atrativa. Então, a banca está querendo brincar de enclesial auxiliar, enclesial principal. Pode? Posso tudo. O item está certo. A banca queria que o candidato marcasse a opção correta. Resposta, letra C. Agora sim, agora eu estou tranquila, na paz, porque você aprendeu definitivamente colocação pronominal. Roda a vinheta, porque agora é vida que segue.